Por 32 anos, Morris Cerullo tem viajado pelo mundo com a poderosa chamada e unção de Deus em sua vida. Proclamando a mensagem de fé, esperança e libertação, pregando a mensagem de salvação e de cura, ensinando a homens e mulheres que Deus quer usá-los para demonstrar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é quem disse que era, o Filho do Deus vivo. Não com palavras de sabedoria humana, mas dando evidências do poder de Deus, ensinando homens e mulheres a tomar a ofensiva contra o diabo e a vencê-lo em todas as circunstâncias da vida, redefinindo o que um ministro é. Em mais de 133 nações do mundo, em todos os continentes, muitos milhares têm tido uma experiência espiritual que mudou a vida deles por completo. Em 1962, em Porto Alegre, Deus falou a Morris Cerullo e disse: "Filho, forme um exército." Desde aquele momento, Deus ungiu Morris Cerullo para transmitir o poder de seu ministério a milhares e milhares de outros. A partilhar a unção divina do poder milagroso do Novo Testamento com pessoas de todo o mundo. E é o que ele tem feito. Nas escolas Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, o termo ministro é definido de acordo com o Novo Testamento. Todo crente se torna ministro ao experimentar uma nova unção, ao lançar mão das chaves do reino e começar a exercitar a sua autoridade através de Jesus Cristo, o Messias. Mais de 450 mil líderes, pastores e leigos em 133 nações já aprenderam que eles também podem realizar as obras de Deus. E agora, este dinâmico e ungido homem de Deus, Morris Cerullo, vem a você de modo muito especial. E se você quer aprender a realizar as obras de Deus, se quer experimentar uma nova unção em sua vida, se quer que Deus o use, a escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo é para você. E agora, World Evangelism apresenta a Escola de Ministério pelo Vídeo. Sua vida nunca mais será a mesma. Bem-vindos à Escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Glória a Deus, nas reuniões anteriores você já aprendeu o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Na poderosa mensagem de hoje, você vai aprender por que a igreja está lutando e como pode vencer as suas lutas. Você vai também compreender o que significa ser um ministro. E agora, para continuar a inspirar você com sua poderosa mensagem, dê boas-vindas a um profeta apostólico e fiel servo de Deus, Morris Cerullo. Muitas vezes se ouve falar no duvidoso Tomé. Já ouvi muitos sermões sobre a dúvida de Tomé e gostaria que os pastores parassem de falar sobre a dúvida de Tomé. Você diz, por que, Morris Cerullo? Porque fique sabendo disso. Tomé não foi o único discípulo que duvidou da ressurreição. Eu quero dizer uma coisa. Não houve nem um. Estão me ouvindo? Não houve nenhum discípulo. Não houve nenhum seguidor de Jesus, de que se faça menção em toda a Bíblia, nem um. Homem ou mulher, nem um. Inclusive, agora, não se zanguem comigo. Alguns de vocês que têm Maria em tão elevada posição de reverência, nem mesmo a mãe de Jesus. Nem um creu na ressurreição. De fato, a maior parte nem mesmo entendeu. E se houve algum que tivesse entendido,
Nada se diz quanto a isso. Mas a maior parte nem mesmo entendeu o que se passava quando Jesus morria lá na cruz. Você diz, Mori Cerulo, que declaração terrível. Eu quero que a palavra de Deus nos ajude a pôr isso em perspectiva e que ela nos esclareça no assunto. Há muitos capítulos sobre a ressurreição, mas eu vou usar o que está em Marcos 16. Quando o sábado tinha passado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, compraram especiarias para poderem ir ungí-lo. Muito cedo pela manhã, no primeiro dia da semana, elas foram até o sepulcro ao nascer do sol. E elas diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da entrada do sepulcro? Agora, façam a si mesmos a pergunta. Uma pergunta simples. Será que as 3 mulheres creram na ressurreição? Creram? Como sabemos que não creram? Vieram para ungir o corpo morto. Esperavam encontrar Jesus no túmulo e estavam discutindo quando chegassem lá como é que elas iam rolar a pedra para poderem entrar e ungir aquele corpo morto. Elas não criam, nem mesmo compreendiam, nem tinham a menor ideia a respeito da ressurreição. E quando chegaram lá, elas olharam e viram que a pedra estava revolvida, porque era bem grande. E elas entraram no sepulcro e viram um jovem sentado do lado direito. Um anjo, um ser angelical. Estava vestido de uma roupa comprida e elas tiveram medo. E o anjo falou a elas: não se assustem. Vocês buscam a Jesus, que foi crucificado. Ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. E então esse ser angelical, nesse túmulo, deu a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e a Salomé um recado. Foi isso que o anjo disse. Depois de dizer: vocês buscam Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Não está aqui, ele ressurgiu. Vejam o lugar onde o tinham posto. Agora o anjo disse: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Eu creio que ele disse e a Pedro também, porque Pedro havia negado o seu Senhor. Ele devia agora estar se sentindo bem abatido. Vão agora, digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá hão de vê-lo, e notem bem, como ele já disse a vocês. Agora digam-me, por favor, antes de tudo, o que estão fazendo aqui na sepultura, se antes de morrer ele
não só disse, eu vou ressuscitar, mas disse que ia encontrá-las num certo lugar. Porque o Senhor disse, vou encontrá-los na Galileia, quando ressurgir, não em Jerusalém, eu estarei lá na Galileia, vão para lá. Agora, eu não sei o que se passa em seu espírito, ou como você responderia, mas vou lhe dizer o que as mulheres fizeram. Saíram de lá e deixaram o sepulcro, e elas tremiam. Estavam espantadas e não falaram nada a nenhuma pessoa, porque estavam com medo. Agora, imagine só, entrando no túmulo, achando a pedra removida, e as roupas fúnebres dobradas, e o lugar em que o tinham posto vazio, e um anjo ali com uma mensagem. Você pode imaginar um quadro desses? E elas não disseram nada a ninguém. E eu sei que muitos aqui diriam, meu Deus, Boris Cerullo, eu sairia pelas ruas gritando, pulando, saltando de alegria. Será? Vamos um pouco adiante. Quando Jesus ressuscitou cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de que foram expulsos 7 demônios. E ela saiu e falou a todos aqueles que estavam lamentando. Sabem, aquelas pessoas que o tinham seguido e o julgavam maravilhoso. Mas quando a coisa ficou preta, irmão, ninguém pode achá-los. Onde estavam? Quem sabe, hein? Mas a Bíblia diz que eles, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por Maria Madalena, o que as Escrituras dizem? 3 palavras. Eles não creram. É isso bastante? Pois bem, vamos mais um pouco adiante. Mais tarde, estamos falando sobre a ressurreição. Estamos falando sobre esses grandes heróis da fé. Estamos falando desses homens de Deus que você olha na Bíblia e diz, oh, se eu tão somente pudesse ser como eles. Mais tarde, ele apareceu de outro modo a 2 deles, enquanto iam andando pelo caminho. Mas primeiro apareceu a Maria Madalena. Ela vai... Bem, primeiro o anjo aparece a essas 3 mulheres. Elas, de medo, não dizem nada. Então Jesus aparece a Maria. Ela vai e conta a pessoas muito chegadas a Jesus, que normalmente deviam chorar. E quando ela diz, o mestre ressurgiu, lembram-se do que ele disse? Que ia ressurgir, pois bem, houve. E a Bíblia diz, eles não creram. Agora, Jesus aparece de outra forma a mais 2 deles que andavam e iam para o campo. E eles foram e contaram aos restantes. E foi assim então que a notícia foi se espalhando. E o que aconteceu? Vemos as mulheres recebendo a mensagem do anjo. Nós vemos as pessoas mais chegadas a ele recebendo o recado de Maria Madalena. E todos os outros agora, todo o resto, todos os outros discípulos,
Todos os outros apóstolos, todo o resto, os demais, receberam a mensagem daqueles 2 homens, a quem Jesus mesmo apareceu. E eles foram e contaram ao remanescente. E ouçam o que o versículo 13 nos diz: e nem mesmo eles creram. Agora você me diga, o que Jesus tem? Depois de 3 anos e meio de ministério, depois de andar com esses homens, e eles viveram com ele, comeram com ele, e viram seus milagres. O cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, os ventos e as ondas cessam, os mortos revivem. O que é que ele tem? Nada mais do que um bando de seguidores e de discípulos confusos, medrosos, duvidosos, descrentes, inseguros e sem fibra. Que mesmo depois de alguém trazer a notícia, nós vimos o anjo, nós ouvimos a sua voz, nós vimos o Senhor ressuscitado, nós falamos com o Mestre, eles não creram. Então algo aconteceu. Eles estão reunidos numa sala. E através de portas fechadas, chega o Senhor ressuscitado. Ele aparece no meio deles. E ele não está falando só a Tomé, mas ele olha ao seu redor. Todos eles assentados. E a Bíblia diz no versículo 14 do último capítulo do Evangelho de Marcos: afinal apareceu aos 11, assentados juntos, e ele os censurou, ele os repreendeu por sua descrença e sua dureza de coração, porque eles não creram nos que o tinham visto depois de ressurgir, todos os 11. E aí Jesus, depois de haver proferido essa censura, essa repreensão, por que vocês não acreditaram nas mensagens que receberam? Ele se volta, ele olha para os mesmos 11, e no versículo seguinte, o versículo 15, ele diz a eles então: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Oh, Deus! Que grupo! Esses 11 que fugiram da cruz, que se apavoraram, que disseram em público: não o conhecemos, que não quiseram crer na palavra dos anjos. Esse grupo, Jesus, algo está errado. Isso foi um grande erro. Como podem esses 11 moleirões, sem espinha dorsal, incrédulos, negadores, fujões, sem nenhuma fibra, fazer a tua obra? Como é possível?
se fosse uma reunião da sua igreja, e não vou citar nenhuma, escolha o nome que quiser, irmão. Se eles fossem candidatos a pastores ou pregadores, quantos deles você pensa que seriam escolhidos? Nenhum deles teria se qualificado para uma ordenação hoje. Nenhum deles teria se habilitado. Quando Jesus olhou para eles, e os viu em tanta fraqueza e tanta descrença, e naquela fragilidade, ele se entregou a maior tarefa, a grande comissão de ir a todo o mundo. Fiquem sabendo uma coisa: Jesus não estava olhando para o que eles eram. Estava vendo o que ele podia fazer com eles. E meu irmão, minha irmã, não importa quem você é aqui hoje, não importa qual é o seu passado, não importa, irmão. Eu quero lhe dizer uma coisa aqui: Deus não depende de quem você é, ou do que você é, ou do que você julga ter, meu irmão, minha irmã. Isso não significa muito para Deus, porque não é quem você é, ou o que você julga que você tem. A única coisa que importa é o que Deus pode fazer de você quando Ele quiser usá-lo. Cada um daqueles indivíduos teve suas dúvidas. Você também. Cada um daqueles indivíduos teve seu medo. Como você. Cada um daqueles indivíduos teve seus fracassos. Como você. Mas o que o Espírito Santo deseja nos ensinar aqui é isto: Deus não está dependendo do que nós somos ou do que temos, mas está dependendo do que pode fazer de nós. Algo aconteceu àqueles discípulos. Foram transformados. Quando veio a mudança, eles não tiveram mais medo. Quando eles mudaram, eles não tiveram mais dúvidas. Quando a mudança veio, eles não viram mais fracassos. Foi esta a nova realidade. Deus nos deu uma tríplice profecia para essa escola de ministério. 1, sua vida nunca mais será a mesma. 2, você vai saber como fazer as obras de Deus. Isso nos leva a um ponto importante nesta conversa de coração aberto sobre o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Eu quero pôr uma afirmação em seu espírito. Eu desejo falar
em particular, agora, com os nossos ministros, ou os obreiros cristãos. Quantos ministros temos nós aqui? Vamos ver as mãos. Por favor, não abaixem as mãos. Levantem. Levantem bem alto. E os demais, que vergonha. Como vocês podem estar aqui 3 dias e me ouvir ensinar sobre a interpretação do que um ministro é? E agora eu pergunto, quantos ministros temos aqui e só os pastores, ou os professores, ou evangelistas, ou missionários levantam a mão? O que é que os outros pensam que são? Viram agora, porque eu não quero que escrevam. A luz está chegando? Vou lhes dar mais uma chance. Vejam bem, se vocês ficarem sentados aí sem fazer coisa alguma, o mundo vai para o inferno. E o que eu estou tentando fazer é sacudir você para começar a agir, em vez de ficar aí sentados sem fazer nada mais. Eu quero que você volte à sua igreja, não como alguém que vai esquentar lugar como você vem fazendo nos últimos 5, 10, 15 e 20 anos. O pastor da sua igreja vai ficar todo feliz da vida de ter 100 novos ministros em sua igreja para ficar ao lado dele. Eu quero um sorriso seu. Eu quero dizer uma coisa, se eu fosse pastor de uma igreja, eu ia querer a minha congregação cheia de gente igual a vocês. Glória a Deus! Gente que quer fazer alguma coisa para Deus. Amém! Pois bem, mais uma chance. Sabem, eu não sou Deus. Deus lhes dá muitas chances. Eu só dou 2. Não. Vocês sabem que não. Eu dou 1 dúzia. Quantos ministros temos aqui? Vamos, Deus tem um exército. Amém. Bem, vocês podem cantar. Vamos. Amém. Vamos, vocês podem movê-los. Amém. Amém, eu faço parte. Amém. Eu faço parte. Ei, glória a Deus. Enquanto estão sentados, eu quero colocar uma palavra em seu espírito.
que devemos fazer, Senhor? Que devemos fazer para poder realizar as obras de Deus? Uma coisa aconteceu a esses discípulos e tem de acontecer a nós. Uma das profecias tríplices para nós é não só que nossa vida não será a mesma, mas que nós vamos saber fazer as obras de Deus. Talvez a declaração mais importante que eu jamais poderia fazer a vocês é esta: o homem nada tem em si mesmo, senão o que recebe do alto. Lutamos pelo poder de Deus. E talvez hoje, mais que nunca na história da igreja, existe uma luta na vida de ministros e existe uma luta na vida dos que chamamos obreiros cristãos, mas daqui por diante nós iremos sempre chamar o que de fato nós somos, ministros de Deus. E essa luta é, Mori Cirulo, o que é fé? Eu tenho ouvido muito, tenho aprendido muito. A fé parece ser algo ilusório. Espiritual. Como eu posso saber que eu a tenho? Como ela opera? Eu quero que o Espírito Santo seja o único mestre aqui, que nos leve a uma nova dimensão espiritual, uma nova compreensão dessa maravilhosa, magnífica manifestação sobrenatural, a fé. Há uma diferença clara entre as bases do poder de crer e do poder da fé. Exercer e demonstrar o poder de crer. Você e eu podemos, como resultado do nosso ser natural. Você resolve na mente crer nisso. Isso é resultado da força de vontade que você possui, que Deus deu a você
e a mim. Por isso é que temos tantas pessoas bem-sucedidas no mundo que nada sabem sobre fé, mas sabem muito sobre o poder de crer. Como o poder do pensamento positivo. Muitas outras dessas forças naturais que temos dentro de nós mesmos que podem conduzir-nos na direção de uma atitude boa e forte. O homem natural tem essa aptidão. Mas o homem natural não tem a capacidade de exercer essa característica majestosa, vibrante e espiritual, chamada fé. E Deus nunca pretendeu que o seu povo jamais lutasse pela fé. A fé não é um produto humano. A fé não é o resultado do homem em si ou da sua capacidade natural. Quando Deus fez o homem e então o pôs no jardim, ele lhe deu 5 sentidos naturais. Deu-lhe a capacidade do tato. Deu-lhe a capacidade do gosto. Estes são sentidos. Deu-lhe a capacidade da visão. Deu-lhe a capacidade de ouvir. E deu-lhe a capacidade do olfato. Por alguma razão, quando Deus fez o homem, esses eram os sentidos que ele precisava para viver. 5 sentidos naturais. Agora deixe-me soltar uma bombinha em vocês. Não é uma grande, porque as grandes vêm depois. Só uma pequena. Agora, Deus nunca deu a Adão e Eva a característica ou a qualidade ou o sentido da fé. Eles não a tinham. Você pode ficar com esse olhar surpreso no rosto por hora, não faz mal. E sabem por que Deus não deu isso a eles? Porque não precisavam dela. Porque Deus vinha da glória dos céus. Por que precisariam de fé? Adão foi criado com todo o poder e todo o domínio. Ele falava, quando falava, acontecia. Ele tinha controle sobre os animais. Deu-lhes nomes.
Deus vinha lá do céu e sentava com ele. E aí eles tinham comunhão. E Adão e o Senhor comiam juntos. E Adão então o adorava. E Deus e Adão passavam um longo tempo juntos. Não precisava de fé. Mas alguém diz: Morris Cerulo, você nunca leu em Romanos, onde se diz que a cada pessoa Deus repartiu a medida da fé? Quantos de vocês já leram isso nas Escrituras? Por favor, leia o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro versículo e o quarto versículo. Leiam todos juntos. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Isso não foi escrito para não crentes, e sim para crentes. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que façais o quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional, então? Entregar tudo a Deus. Entretanto, Deus diz que é o vosso culto racional. E então Deus diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele não diz que Deus simplesmente está distribuindo a cada um que vai passando pela rua. Eu já ouvi isso bastante. Agora, pastores, sorriam para mim. Vamos, eu já ouvi isso bastante. Essa gente anda dizendo: quando você liga a luz da casa, você exercita a fé. Você já ouviu isso? E quando senta na cadeira, está exercitando fé porque você crê que a cadeira vai aguentar você. Conversa. A fé não é uma força natural da vida. O homem não nasce com ela. Ele nasce com 5 sentidos naturais: tato, paladar, vista, ouvido, olfato. E a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. E a única coisa que você e eu temos que se parece com Deus não é a aparência física externa. Graças a Deus, quando olho para vocês, vejo que Deus não parece com vocês. Eu estou certo disso, irmão. Fico alegre que ele não se parece com esse pastor judeu. Não tem meus olhos, não tem meu nariz, nem as minhas feições físicas. Quando a Bíblia diz que fomos criados à imagem de Deus, isso quer dizer que a imagem de Deus está em nosso espírito, dentro de nós, não se acha em nosso corpo físico. E o que há dentro de você que é igual a Deus? O que há no seu espírito que é como Deus? Você está certo? Quando Deus nos fez, não nos fez fantoches. Não há cordões em Morris e não havia cordões em Adão. Quer dizer que Deus não está lá puxando um cordão qualquer. Erga a mão direita. Erga a perna direita. Sabem, como um boneco. Sabe, quantos de vocês já viram esses pequenos fantoches? Mas Deus não nos fez desse jeito. Ele nos deu a vontade moral livre. Adão a tinha. Foi o que Adão usou para desobedecer a Deus no jardim. Isso trouxe o pecado, a doença e a morte a este mundo, porque Adão tomou a vontade que Deus lhe deu e Adão usou isso
contra Deus. Desobedeceu. Agora eu quero lhe dar um outro choque daqui a pouco. Está pronto? Você aguenta um choque maior agora? Quantos de vocês sabem que são salvos pela fé? Vamos ver as mãos. Vamos, acenem para mim. Bem, nós vamos tratar disso agora mesmo. Você diz, Mauri Cerulo, não somos salvos pela fé? De modo algum. Mas você diz, a Bíblia diz, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos pela fé. Mas, irmão, como você pode ser salvo por algo que você não possui? O homem natural não possui a qualidade da fé. Não venha me dizer que todo pecador bêbado e homossexual e toda pessoa imoral que anda na rua tem essa característica da fé dentro dela. A fé não é uma força natural em nós. A fé não é uma força natural em nós. A fé não é uma força natural em nós. Todos os que vão andando pelas ruas têm autoridade sobre a sua vontade. Todos os que andam pelas ruas podem exercitar os sentidos naturais: visão, paladar, tato, ouvido, olfato. Não vamos tirar o texto bíblico do seu contexto. Vamos ler todos juntos agora, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom dado por Deus. Não de obras. Vamos continuar a ler? Não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Nós teríamos muita gente andando por aí afora, pensando que eles se salvaram. Mas Deus cuidou disso, irmão. Porque Ele só nos deu a capacidade para uma coisa, para o seguinte: o Espírito de Deus está agindo aqui nesta reunião, sobre esta lição. Tem sido como um fogo líquido agindo aqui hoje, mas Deus não pode dobrá-lo. Deus não leva você a ceder. Deus não pode fazê-lo entregar-se. Você tem de fazê-lo. Por isso eu digo ao povo quando eles chegam e dizem: oh Senhor, por favor, torne-me humilde. Eu os agarro pelo pescoço e digo: pare de fazer essa oração. Eles me olham e dizem: por que não, Mauri Cerulo? Vou dizer por quê. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos. De jeito nenhum você pode me convencer que um indivíduo tem a capacidade de poder alcançar e compreender e entender Deus. Deus é sobrenatural. Sabe o que a palavra Deus quer dizer? A palavra Deus quer dizer, em uma tradução literal, o que precisa ser adorado como tendo capacidade sobrenatural. Pastores, sabe o que vão fazer? Quando chegarem à sua igreja no domingo, ou quando voltarem dessas
reuniões dessa escola, sabe o que vão fazer? Ponham uma faixa por cima da porta da igreja, onde o povo entra quando vem para assistir aos cultos. Deus é alguém que tem de ser adorado como tendo capacidade sobrenatural. Se nós não entendermos isso, a nossa igreja não tem razão de ser. Porque nos tornamos mais outro clube, como o Rotary Club. Porque, do contrário, estamos entrando na igreja e observando uma forma e um ritual. É só mais um clube psicológico e é só isso. Mas o que nos faz diferentes é o fato de que o Deus que nós vamos adorar lá no templo não é só uma forma, não é só um ritual e não é só mais uma corrente filosófica. Mas nosso Deus é sobrenatural, é alguém que exige. Ele exige que reconheçamos que Ele é sobrenatural. Ele exige isso. A única coisa que esse pecador controla é sua vontade. Agora isso vai chocá-lo. Mas se você recordar sua própria experiência, eu creio que irá entender e vai ver que é verdade. Quando você deu o coração a Cristo, onde quer que isso tenha sido, em qualquer parte do mundo, quando você entregou a vida ao Senhor, você não sabia o que estava fazendo. Vamos. 90% das pessoas que são salvas realmente não sabem explicar o que aconteceu. Recorde sua própria experiência. Tudo o que você sabia era que algo estava impulsionando você e que você queria dar sua vida a Deus. O Espírito de Deus estava trazendo convicção ao seu coração e você dizia então: oh Deus, eu me entrego-te minha vida. Você veio à frente, ou alguém testemunhou. Você não sabia o que estava acontecendo. Mas, irmão, ao se levantar, você sabia que algo tinha acontecido. Você sabia que algo aconteceu. Sua vida foi mudada. Você teve o poder de fazer o quê? Você teve o poder de se entregar. Foi tudo. Por quê? Porque Deus não pode forçar. Deus não pode pegar você pelo colarinho e arrastar você para a frente. Pode mandar o Espírito vir sobre você e falar a você, mas não pode forçá-lo, não pode anular a sua vontade. E basicamente, o que é a salvação? Eu vou dizer o que é salvação. Salvação é isso. No jardim do Éden, o homem usou sua vontade em desobediência contra Deus. Na salvação, ele toma sua vontade, que está em direta desobediência a Deus, porque está sob a maldição do pecado. Ele toma essa vontade e ele a entrega de volta a Deus. Amém. Amém. Agora não mais nós vivemos, mas é Cristo que deixamos entrar em nós para vir e viver sua vida, sua vontade e suas obras em nós.
Você ainda não ouviu nada. Eu vou deixar você em suspense. Você nunca mais vai lutar para ter fé. Quando você chega para a cruz e entrega a sua vontade a Deus, pela graça você é salvo pela fé. Isso não vem de você. Quando você vem para junto da cruz, e aí entrega a sua vontade e a sua vida a Jesus Cristo, naquele momento, irmão, aqui alguma coisa se dá. Deus concede e implanta em seu ser o quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Não temos nada em nós mesmos, senão o que recebemos do alto. Neste momento, irmão, Deus concede, Deus implanta em você o quê? O quê? O quê? De quem é a fé? De quem é? De quem? Eu vou resistir à tentação. Não, eu vou resistir. Eu ia dizer, mas eu vou resistir à tentação. Aleluia. E que tentação? A tentação de abrir a palavra de Deus e continuar com isso. Eu vou resistir a esse impulso. Vamos continuar aqui na próxima reunião. Que poderosa revelação você recebeu hoje. Ao concluirmos a reunião, você sabe que Deus deseja que você seja um ministro e que Ele deseja usar você para o seu eterno propósito. Na nossa próxima reunião, Maurice Cerullo vai mostrar como Deus deseja torná-lo uma parte vital do seu perfeito plano. Até lá, e lembre-se que Deus o ama e nós também.